Paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria que lêssemos 2 versículos do Cântico dos Cânticos, Cantares, ainda na Bíblia que nós mais conhecemos, que é a versão de Almeida, mas eu vou ler no texto da NVI, capítulo 2, versículos 11 até 13, 11, 12 e 13. Capítulo 2 de Cântico dos Cânticos. Levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos. As vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Amém. Pode sentar-se, irmãos. É para mim um prazer muito grande estar aqui. Essa é uma igreja que mostra de fato o Evangelho de Jesus, que sabe amar, que sabe construir, que sabe fazer, que sabe avançar. E o pastor, eu tenho dito isto, é uma expressão na Bíblia, sem motivo algum. Eu tenho sido muito abençoado por essa igreja. Em setembro eu estava na reunião de pastores aqui. Um dos fundadores desse movimento, então consigo arrumar um tempinho para estar lá. E, para minha surpresa, 3 obreiros enviados desta igreja pelo pastor Joel levaram o meu presente de aniversário. Sem motivo algum. Mas por trás disso está o verdadeiro amor de Deus. Essa comunhão tão preciosa. Nós temos aqui nesse texto que lemos, essa figura linda de Jesus dizendo à sua igreja: minha querida, venha, venha comigo. É a nossa grande esperança, irmãos. Estamos vivendo um tempo muito especial na Terra. Muito especial. Mas antes de falar um pouquinho, trazer aqui uma palavra, eu trouxe aqui uma introdução do meu livro, que já circula há mais de 45 anos. Muita gente aqui não havia nem nascido, e esse livro já estava espalhado aí pelo mundo. Em 1977 ele foi publicado. Nunca parou de circular. Foi traduzido para o português de Portugal. Imagine só. É tão antigo que naquele tempo os portugueses de Portugal queriam o português deles e não o nosso português do Brasil, não é? Porque muita tradição, tal. E vários livros meus foram editados em Portugal. E eu e minha esposa resolvemos o seguinte: não vamos
cobrar nada, nenhum direito autoral desses livros. Dissemos a eles, os irmãos usem todo o lucro para evangelizar aí a África, a Ásia, que é o campo que Portugal mais atende. E quem poderia esperar que um dia eu viesse para os Estados Unidos para morar numa comunidade portuguesa? E, meus irmãos, lança o teu pão sobre as águas. Laís se lembra que durante meses a gente não tinha o que comprar, porque não tinha nem onde pôr em casa. Não tinha onde pôr comida, que a despensa cheia. Todos os móveis com cortinas, com tudo na casa. Os portugueses fizeram tudo isso por nós. Volta o recurso que a gente lança, né? Mas foi também editado em espanhol. É atrás desse livro meu, mas 11 títulos meus foram também produzidos na língua espanhola. E um desses títulos é justamente o Israel, Gog, o Anticristo. Meus irmãos, quando chegava o cheque na nossa casa uma vez por ano, em dólares, porque o livro vendeu muito aqui na América, vendeu muito aí nos países hispanos, era a ocasião em que a gente ou trocava de carro, ou trocava móveis da casa, ou fazia uma viagem com a família. Porque era um dinheiro forte. Naquele tempo que eu levei uma mala cheia de dinheiro para comprar $6.000. A mala voltou vazia, mas o dólar foi no bolso, né? Porque a nossa moeda estava tão ruim que eu tenho até hoje uma nota de R$500.000. Eu mostrei essa nota para o meu supervisor na Editora Vida, onde eu trabalhei, e ele ficou assustado. 500.000! Quanto vale isso em dólares? Eu disse, 17 cents. 17 centavos de dólar. Mas é questão de economia, né? A gente entende um pouco disso, porque o Brasil é esse altos e baixos, né? Mas, meus irmãos, também outros livros meus foram para o espanhol. E eu disse a Deus, né? Senhor, o Senhor me deu esse dom da literatura. Falou comigo audivelmente. Eu não tinha escrito nenhum livro, estava na casa publicadora, sentado lá, e uma pessoa estava de viagem para os Estados Unidos. E essa pessoa foi apresentada como sucessor de Emílio Conde. Para os mais novos que não sabem, Emílio Conde foi o primeiro escritor pentecostal brasileiro, praticamente o primeiro. Li os livros dele quando era jovem. E quando eles fizeram essa apresentação, Deus falou comigo em voz audível. Levei um susto. Não é ele, é você. Eu olhei para o lado, olhei atrás, não tinha ninguém perto de mim. Porque Deus faz isso, irmãos. Deus fala. E fala no momento certo. Essa é a minha experiência. Quantas vezes eu tomo uma decisão. Ser, por exemplo, assessor da imprensa, de imprensa na cidade, uma cidade de 1 milhão de habitantes, isso é um privilégio muito grande, amigo do prefeito, vice-prefeito, todo mundo queria que eu fosse lá. Mas Deus chegou primeiro. No sábado, Deus me disse, você vai. Vai para onde? Vai para o Rio de Janeiro trabalhar na Casa Publicadora. E eu não tinha motivo nenhum para ir para o Rio de Janeiro, estava tão bem. Emprego, meus irmãos, que o presidente da empresa, o dono, não sabia o que fazer comigo.
Eu tinha resolvido o problema para ele, que ninguém... Falei, 16 anos eu não consegui montar um departamento aqui de planejamento e estatística. Eu montei tudo isso. E ele passou a dirigir as empresas, 5 empresas de ônibus. Um homem muito rico, muito poderoso. Eu não sabia o que fazer comigo. Você está satisfeito com o seu salário? Por que você não usa carro da empresa? Eu falei, não tenho onde pôr. Tem 2 carros em casa. Mas nesse momento que eu tinha dito aos diretores da casa, que me fizeram o convite, eu preciso de 30 dias para responder, se vou ou não. Pego o elevador no hotel, desço, chego embaixo, Deus fala comigo, você vai. Sábado à tardinha. Domingo de manhã, num encerramento de uma cruzada que houve na cidade de Osasco, em São Paulo, o secretário do prefeito me fez o convite oficialmente. Irmão, Abraão, chegou a hora de você assumir a nossa assessoria de imprensa. E eu disse, muito obrigado, mas eu estou indo para o Rio de Janeiro. Deus chegou primeiro. E assim Deus tem feito, porque Deus fala com a gente, fala pelo Espírito Santo no nosso coração, e fala por profecia, ministério de profecia, meus irmãos, dons espirituais, e fala audivelmente, como ele falou comigo. Então eu disse, Deus, se o Senhor me deu esse dom, usa para a glória do teu nome. 35 títulos, meus irmãos, foram escritos em português, 12 traduzidos para o espanhol. O segundo livro meu é em espanhol. Aliás, em inglês. Em inglês. Eu quero ter a honra do prefácio do pastor Joel. Uma pessoa que eu amo, que eu respeito, que tem peso, porque representa a comunidade brasileira aqui em todo esse país. Eu trouxe apenas uma introdução do livro Russia's Final Destination, em inglês. O destino final da Rússia. A Rússia está a caminho de Israel. Já tem uma base na Síria. Está ocupando a Ucrânia, causando um estrago terrível a caminho de Israel. Porque é lá, nos montes de Israel, que Deus vai tratar com ela, com a Rússia. É o tema do meu livro. Eu sei que tem muita gente querendo saber o que vai acontecer, o que é que está acontecendo no mundo. Eu queria entregar, irmão Joel, por gentileza, desculpe não avisá-lo antes, mas será um prazer muito grande. Muito obrigado, pastor Abraão. Eu não tenho capacidade para isso. Prefaciar um livro do senhor não é para mim, não é? Mas... favor, que isso. Muito obrigado, pastor. Fico muito honrado. Muito Deus abençoe. O restante do material eu lhe mando depois por e-mail, coisa assim, tá bom? Mas, meus irmãos, está saindo o meu primeiro livro em inglês. É um livro que eu espero que os brasileiros usem para evangelização dos norte-americanos, os que falam inglês. Porque eu sempre senti necessidade de ter algum material para alcançar os americanos. Quanta gente trabalha em casa de americanos aqui? Tem limpando casa aí, não é? Profissão. Tem um nome bonito, lindo, né, meus irmãos? Home, house cleaning, house cleaning. Em português não é uma palavra bonita, mas em inglês é muito bonita a palavra. E dá lucro, e dá dinheiro. A gente ganha dinheiro aqui fazendo isso, né? Esse país aqui é uma bênção. E não tenha alguma coisa para deixar na casa, para evangelizar. Pois o meu livro que mais evangeliza se chama O Tabernáculo e a Igreja. Uma grande editora desse país está produzindo meu livro. Uma grande editora, uma das maiores aqui, está entre as 10 maiores do país. E eu espero que muita gente seja abençoada, irmãos.
Onde esse livro chega, muda. Tem um obreiro no Brasil, ele conheci em Boston, ele me ajudou, programa de televisão lá no norte, ele foi nos assessorar lá, e ele diz o seguinte, e repete, tá? No Brasil, a pessoa ela tem boa influência. Disse, irmão Abraão, esse livro devia estar em todas as igrejas. O povo tem que conhecer o caminho para o Santo dos Santos. Que é o tema do livro. Como entramos na presença de Deus, na plenitude de Deus. Em espanhol, esse livro circula há 38 anos. E em português, há 42 anos. E em inglês está sendo lançado agora. Mas o segundo livro é esse aí mesmo, O Destino Final da Rússia. A Rússia está a caminho de Israel. Eu acho interessante que Deus me deu um discernimento nesse campo de profecia. Porque quando a gente olha para as profecias da Bíblia, muita gente mistura a batalha de Gog com a batalha do Armagedon. Mas não pode misturar. E gente importante, comentadores famosos da Bíblia, cometeram o mesmo erro, misturam as batalhas. E nesse meu livro eu tenho lá uma seção, um intertítulo, com as palavras Batalhas Diferentes. A Batalha de Gog ocorre 7 anos antes da Batalha do Armagedon. Tudo nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel trata da batalha travada nos montes de Israel. Se repete a expressão, montes de Israel. Nos montes de Israel. Israel é um país montanhoso, mas tem uma planície gigantesca lá. Quando Napoleão Bonaparte, no alto do Megido, por volta de 1800 e pouco, viu aquela planície toda, ele disse, todos os exércitos do mundo poderiam acampar-se aqui. Porque vai haver uma batalha, vai haver um ajuntamento tão grande, pois só do Oriente sobem 200 milhões de soldados. Só do Oriente. Vai ter soldado do mundo inteiro lá para quê? Para acabar de vez com esse povinho difícil aqui na Terra, que é o povo de Israel. Difícil para o entendimento das nações. Não conseguem entender isso. Não existe geopolítica para Israel, irmãos. Eu ouvi uma tolice de um comentador da história, comentador da Bíblia, comentador da política, falando de geopolítica, começou a falar de Israel e disse, que tolice ele está dizendo. Israel só existe porque Deus existe. Israel nunca se saiu bem em geopolítica, gente. Só Deus agindo. A gente pega um exemplo, só um exemplo na Bíblia. Durante 7 anos o país explorado, 130 e tantos mil invadiam Israel para levar a colheita. Israel plantava e os inimigos vinham e levavam a colheita embora. O povo passando fome, sofrendo, escondido. Não tinha exército, não tinha nada. E Deus chama Gideão. E começa tudo com 300 pessoas. E há um movimento tão grande no país que cerca o Jordão. Nenhum dos que entraram no país de Israel voltaram para casa. Morreram todos. 100 e tantos mil soldados. Só Deus faz isso. Não existe uma explicação humana, lógica. Não existe isso. A história de Israel está cheia disso. Mas eu queria trazer aos irmãos tentar ver se estamos realmente vivendo nesse tempo em que a igreja vai subir ao encontro do seu noivo para uma festa de casamento maravilhosa. A figueira produz os seus primeiros frutos. A figueira é Israel. Mas olha aqui, meus irmãos.
As vinhas florescem e espalham sua fragrância. Vinha é igreja. Jesus é a videira verdadeira. Vinhas no plural são as igrejas, as congregações espalhadas aí. Quantas igrejas nasceram no ministério do pastor João Freire aqui? Pela Europa, Haiti, pelo mundo afora. Isso é lindo. Isso é lindo, irmãos. É lindo. Eu traduzia no tempo da década da colheita. Isso foi a última década do século XX. Traduzi o jornal Mensageiro da Colheita, do inglês para o português. Esse jornal não circulou no Brasil, circulou em Portugal, na Ásia, na África, porque foi para lá. E essa missão foi cuidar justamente disso. Eu fui percebendo o que estava acontecendo na África. Notícias da África não interessam muito para o mundo. Né? O mundo quer saber notícias da China, notícias da Rússia, das potências. Na África, houve uma guerra envolvendo 8 nações africanas, que matou 5 milhões de pessoas. Pouca gente tomou conhecimento disso. Porque não, isso é África. África. Mas, meus irmãos, na década da colheita, um pastor foi tão incentivado pelo movimento. Deu o testemunho dele, traduzi isso, né? Ele contando o testemunho. Dizendo, até aqui nós estávamos olhando no espelho e vendo a nós mesmos. Mas agora abrimos as janelas. Estamos olhando para o mundo. E já temos pastores e tais países evangelizando. É aquela visão, meus irmãos, do profeta que olha para frente. Não. Isso é um tempo para a igreja. A igreja tem que viver essa realidade da largura do liberal, do comprimento do profeta, da profecia. O profeta olha para frente. Da altura do sobrenatural e da profundidade da sã doutrina. Isto acontece. Igrejas que levantam a cabeça. Olha, é um casal que eu aprecio muito no Brasil. Casou os 2 filhos. Estava contando que alguém comentou, como é que está aí a casa dos ninhos vazios? Ele disse, ninho vazio? Nós nem estamos olhando para ninho vazio, nós estamos fazendo trabalho de Deus aí, mundo afora, estamos correndo o mundo, o Brasil e o mundo, e pregando o Evangelho, nossos filhos abençoados, casados, fazendo a obra de Deus. Como isso é bonito, irmãos. A família de José Wellington, os filhos todos, conheço vários, quase todos eles, à frente de obra, trabalhando. Eu sou abençoado também, porque estou vendo a minha 3ª geração toda de pastor. A minha neta assumiu a igreja no West Palm Beach, com o marido dela. E, então, tudo isso, minhas filhas são obreiras. A Elaís tem um ministério lindo. Como supervisora num grande hospital, na universidade em Atlanta, ela pega o violão dela, vai cantar. Consegue fazer isso com os pacientes. Deus falando, Deus operando, milagres acontecendo, Deus abençoando. E essa minha neta, meus irmãos, além de ter feito um mestrado em português, né, de teologia, passou um mês lá conhecendo a música lá na Austrália. Quando ela fez 18 anos, foi para lá, passou meses lá, conhecendo o estilo da música lá, do Hillsong. E é uma bênção. E o trabalho dela aqui é cuidar de pessoas carentes, pessoas doentes, traumas, isso aí, pessoas
problemas da guerra. Ela trabalha num serviço que é servir a Deus e a sociedade, tudo ao mesmo tempo. Uma benção muito grande. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para as profecias da Bíblia, surge uma pergunta: em que tempo estamos vivendo? A Bíblia fala do tempo do fim. O tempo do fim teve um começo. A gente olha para o livro de Daniel, nós percebemos tudo direitinho lá. O tempo do fim começa com a Revolução Francesa. Deus trabalhou na Europa e trabalha com duas nações, França e Inglaterra. Interessante. Essas nações nunca foram amigas. Nunca foram amigas. E é até interessante quando tem um grupo de 5 almirantes que se reúnem lá, de vez em quando, para trocar ideias, almirantes, de 5 países diferentes. E um desses países é a França. Mas os outros 4 falam inglês e a França fala francês. E o almirante francês, cansado de ter que falar inglês, porque ele não gosta muito de falar inglês, né? Porque o francês já foi a língua falada no parlamento da Inglaterra. Mas perdeu força e o inglês tomou conta do mundo. Então ele reclamou, dizendo: por que temos que falar inglês e não francês? E um dos almirantes respondeu: meu caro, se não fossem os nossos países que falam o inglês, hoje, na França, vocês estariam falando alemão. Ele ficou quietinho, porque é verdade. Estava falando alemão. Porque foram os ingleses que expulsaram os alemães da França e salvaram a França. Os de fala inglesa. Então, meus irmãos, mas que tempo estamos vivendo? Quando olhamos para as profecias da Bíblia, nós percebemos, meus irmãos, 4 grupos diferentes. E as profecias se relacionam com esses grupos. O grupo mais antigo é Israel. Israel tem 4.000 anos de história. Contraste entre Israel e China é que essas duas nações surgiram numa mesma época. Quando o presidente de Israel visitou a China, uns anos atrás, ele comentou isso com o presidente da China. Nossos países nasceram na mesma época. Vocês aqui são tão numerosos, são tantos, e nós somos tão poucos por causa dos massacres que sofremos ao longo da história. Nenhum povo sofreu mais do que o povo israelita, massacrado pelos inimigos, invadiu Israel. Olha para o Antigo Testamento. Não havia condições de sobreviver, mas o povo queria aquela terra, porque a terra é o centro geográfico do globo. Está escrito lá em Ezequiel 5:5. Esta Jerusalém eu a coloquei no centro, no umbigo da terra. O umbigo nosso é o centro do corpo. Pois a Bíblia usa a figura de umbigo para Israel, é o umbigo da terra, está no centro da terra. Por isso todo mundo quer ocupar Israel. Mas Deus permitiu que essa terra ficasse desabitada por séculos e séculos. E tudo ficou conservado lá, porque não houve agricultura, não houve nada. Por volta de 1850, um escritor famoso americano escreveu muitos livros. Ele montou a cavalo em Jerusalém, que só tinha ruína, não tinha nada. E subiu 40 quilômetros em direção à Galileia, a cavalo. Nesse percurso, ele viu uma árvore e encontrou uma pessoa. Não tinha nada.
Era o caos. A Bíblia diz que essa terra ficaria assolada, se tornaria um verdadeiro deserto. E ficou. Mas no final do século XIX, né, eu falei aqui de 1800, por volta de 1850, esse cidadão escreveu isso no seu livro e viveu essa experiência aí. Mas no final houve um congresso. Um jornalista de Viena, judeu, resolveu promover um encontro das lideranças israelitas do mundo inteiro. É muito difícil reunir aquele grupo lá. Ele queria fazer isso em Berlim, mas os comunistas marcaram para Berlim um congresso comunista. Isso em 1880 e pouco. E então o congresso foi mudado para uma cidade perto a caminho de, enfim, da área ali da Alemanha, né? E o congresso aconteceu, terminou no dia 30 de agosto de 1887. E o organizador do congresso escreveu no seu diário: se eu pudesse reduzir numa frase o que aconteceu aqui, eu diria que hoje eu fundei aqui nessa cidade, fundei o Estado judeu. Mas dizer isso hoje seria um absurdo. Mas dentro de 5 anos, e com certeza dentro de 50 anos, o Estado judeu será uma realidade. Meus irmãos, exatamente 50 anos depois, nasce Israel, criado pela ONU, Nações Unidas. 50 anos depois, cumpriu-se a profecia do fundador da nação de Israel. E Israel nasce cumprindo uma série de profecias, inclusive uma profecia de Isaías que diz: nascerá uma terra num só dia. Pode uma nação nascer num dia só? Mas Sião esteve de parto e já deu luz a seus filhos. Israel nasceu naquele dia preciso, num dia, foi criada a nação de Israel. Debaixo de um sofrimento horrível, a matança de judeus pelo nazismo, tudo isso, um caos, mas nasceu. Pois bem, Israel hoje é uma nação rica. Estive lá 8 vezes, e cada vez que vou lá, tem novidades. Tudo cresce, tudo arrumadinho, tudo é um país. Imagine só saindo do Egito, né? Fomos para o Egito, depois entramos em Israel. Quando chegamos ali na fronteira, a moça que nos recebeu, nossa guia israelense, perguntou: vocês vieram do Egito? Sim. Ela disse: 300 anos no mínimo atrás de Israel. A diferença é gigantesca. E o Egito não tem nada. Tem nada. A gente não vê uma moça bonita no Egito. Elas estão todas lá, sumidas lá pelas lavouras, mas não tem. É aqueles homens barbudos, não tem nada. Não tem nada. Mas você chega em Israel, vai num lanchonete, é como se você estivesse aqui na América. Tudo bem arrumadinho, bonito, gente elegante e tal. É uma diferença tremenda. Por isso que o ódio de Israel é grande. Mas essa é uma realidade, né? É uma realidade. E, meus irmãos, Israel hoje é um país que está cumprindo todas as profecias. Minha irmã, que é uma estudiosa da Bíblia, é pastora na região dos Lagos, mais velha do que eu. E ela é tão corajosa que, quando ela completou 80 anos, ela comemorou saltando de paraquedas.
Ela disse, se paraquedas não abrir, eu vou bater no chão e já subir direto, né, para a glória. Mas foi notícias lá pelo Brasil afora. Ela comemorou 80 anos, saltou de paraquedas, no avião. Né? Coisa assim. Mas é uma estudiosa. Ela me disse, Abraão, eu já anotei mais de 40 profecias cumpridas na minha vida. No mundo. Mais de 40. A última que ela anotou é os peixes ao redor do Mar Morto, naqueles bolaines, como chamam, aqueles lagos que surgem, né? Cheio de peixes, 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 todo mundo vendo, gente, peixes. E o que é que a Bíblia diz? Que quando descer o rio, que vai nascer no canto direito, na frente do templo que vai ser construído. Esse rio, essa água vai crescer, vai aumentar e vai alcançar os tornozelos, depois os joelhos, depois a cintura, e por onde esse rio passar, tudo vive, tudo vive, tudo vive. O Mar Morto vai receber vida, porque hoje não tem nada lá, meus irmãos, não há oxigenação, não tem vida. Mas essa água vai descer de Jerusalém e vai transformar o Mar Morto num mar tão piscoso como o Mediterrâneo. Porque peixes que dão no mar Mediterrâneo vão dar no Mar Morto. E os pescadores vão estender as suas redes desde En-Englaim até En-Gedi. 2 oásis que eu conheço, passamos lá várias vezes. Tem nada. Mas tudo vai receber vida. Só vê pedra e areia naquela região. Tudo vai viver, porque Jesus vai reinar de Jerusalém e tudo será renovado, refeito. Mas, meus irmãos, em Israel se cumpre as profecias. 4.000 anos de profecias se cumprindo. Deus chamou Abraão aos 75 anos de idade. Começa com a chamada de Abraão, o primeiro período de 70 semanas de anos. São 4 períodos de 70 semanas que nós temos na Bíblia. Mas só para mostrar, meus irmãos, como Deus é fiel e rigoroso nos seus projetos. O homem não quebra esses projetos sem sofrer as consequências. Abraão e Sara, né? Vamos chamar lá os dois. Tentaram ajudar a Deus, né? Porque Sara dizendo, gente, eu com essa idade, não tenho filho. Vou fazer o seguinte, Abraão, tem um filho com a minha escrava, que vai ser meu. E Abraão, aos 85 anos de idade, é pai de Ismael. Deus nunca aceitou Ismael como filho de Abraão. Nunca, nunca, nunca. Quando Deus manda Abraão oferecer Isaque, diz o teu único. Deus não aceitou Ismael. Da família de Ismael, meus irmãos, tem vindo todos os grandes males para o mundo, especialmente para Israel. Tudo. Da Arábia Saudita. Veio o islamismo. Uma religião para destruir árabe e crente. No nascimento do islamismo, na cidade de Medina, no ano 622, Maomé mandou enterrar vivos 800 judeus, só cabeça de fora. E depois disse, agora corta a cabeça de todos eles. Ficaram o dia inteiro cortando cabeça de judeu e entraram noite adentro. Nasceu assim o islamismo. A religião. No Alcorão, as palavras que menos aparecem lá é a palavra amor e pai. Porque Deus é nosso pai e Deus é amor. Mas essa religião é uma religião de poder, de ódio, que manda matar o infiel.
destruição das torres de Nova York. De onde veio isso aí? Da Arábia. Terrorismo forte, terrível no mundo inteiro. E as guerras do passado, que Israel teve que ter com os descendentes de Ismael. Mas, meus irmãos, por causa do que aconteceu com Abraão, Ismael viveu na casa de Abraão 15 anos, até que nascesse Isaac. Quando nasceu Isaac, Abraão tinha 100 anos. Por causa disso, Israel deveria ter saído do Egito 15 anos antes. Mas Deus cobrou esses 15 anos porque Ismael esteve na casa de Abraão. A descendência de Abraão ficou 15 anos a mais no cativeiro egípcio. Só saiu 505 anos depois da chamada de Abraão, enquanto deveria sair com 490 anos, 70 semanas. Esse primeiro período de 70 semanas. Temos mais outros 2, e o último é o que está no livro, capítulo 9 de Daniel, o 4º período. Pois bem, tudo se cumpre direitinho. Israel está lá. O que vai acontecer? A caminho de Israel está a Rússia. A Rússia vai estar lá. É o tema do meu livro. Pessoas que leram esse meu livro, meus irmãos, há muitos anos, comentam comigo: irmão Abraão, seu livro, Israel, Gog e Anticristo, está se cumprindo hoje. Hoje está se cumprindo no mundo. Meu genro, que é capitão de mar e guerra da Marinha, saiu da escola naval e leu esse livro. Comentou com a minha filha. A gente, recém-chegado no Rio de Janeiro, ele nem me conhecia, mas comentou com a minha filha, né? Estou lendo um livro muito importante. O autor é Abraão de Almeida. A minha filha pensou, ele está gozando da minha cara. Ele não me conhecia. E estava querendo namorar a minha filha. Então aconteceu isso. Ele foi o primeiro a me dizer. Leu esse livro em 1980. Ele disse: irmão Abraão, seu livro está se cumprindo hoje. A Rússia está a caminho de Israel. Está tudo dando certo, tudo dando certo. É por isso que eu mudei o título do livro. Em português, o novo texto está lá para uma nova edição do livro. O destino final da Rússia. A Rússia vai estar lá. É interessante, meus irmãos, que nos 2 capítulos que tratam dessa guerra, 38 e 39, nós temos 7 pronunciamentos proféticos. O último, o 7º pronunciamento, lá no final do capítulo 39, termina dizendo, Deus dizendo para Israel: vou derramar o meu espírito sobre vocês. Porque quando terminar essa batalha, surge o governo mundial. É o globalismo. O mundo está atrás de um globalismo. Nações Unidas não tem mais força. Não consegue parar nada. Não consegue resolver problema em nenhum lugar. Principalmente das guerras. A Rússia está ameaçando usar até arma nuclear. Essa guerra lá. O poder nuclear que a Rússia tem hoje dá para matar toda a população da Terra 16 vezes. Toda a população da Terra. O poder que a Rússia tem, só a Rússia. É lógico que vai usar esse poder, sim. A Bíblia fala que vai usar. Não somente ela, mas as outras nações também. Poder total para destruir o mundo que as nações possuem, arma nuclear, é para destruir toda a humanidade 28 vezes.
É um poder intenso, é uma coisa incrível, incrível. Eu estive no Japão, visitei lá o Museu Memorial da Paz, vi a história da bomba atômica que explodiu lá em cima de Hiroshima. Não sobrou nada, meus irmãos. Tenho 2 fotos na parede do museu, fotos grandes. Uma foto da cidade de Hiroshima antes da bomba e a outra foto depois da bomba. Acabou tudo. A bomba explodiu 585 metros acima da terra, em cima da prefeitura. Os arcos de concreto armado da prefeitura estão lá, conservados lá para exemplo. Retorcidos, concreto armado retorcido pelo calor. 5.000 graus de calor na terra. As pessoas viravam tochas humanas, pegava fogo no corpo, pulavam no rio, tem um rio muito bonito lá. As águas do rio estavam fervendo. O calor no cogumelo, 1 milhão de graus. Mas na Terra, 5.000 graus. 70 mil morreram num minuto. Há um pedaço de calçada dentro do museu, onde estava uma pessoa deitada. Só ficou a sombra da pessoa, sumiu tudo. Tudo foi evaporado, o corpo desapareceu. Uma bombinha, meus irmãos. Imagine o poder das bombas que existe hoje. Então a gente olha para certas coisas, e os ilustres, né, os grandes mestres do mundo, os cultos, os iluminados, né, são chamados também de enciclopedistas. Aquele grupo francês, Rousseau, Diderot e tantos outros lá, o mais famoso dele, todos eles estão lá. O que produziram? Produziram filosofias. A cultura vai salvar o mundo. A cultura. E o pai de uma religião, né, uma filosofia que virou religião. No Brasil ainda temos vários templos do positivismo de Augusto Comte, francês. Ele ensinou o quê? O estágio mais atrasado do ser humano é o estágio religioso. Da religião, o homem tem que subir para o estágio intermediário da filosofia. E da filosofia ele tem que subir para o cientificismo, a ciência. E o que a ciência produziu? A capacidade de destruir toda a raça humana. É isso. A verdade está na Bíblia Sagrada, meus irmãos. Só existe solução para esse mundo porque Deus existe, porque a Bíblia é fiel. Jesus vem para consertar tudo. E Ele está ansiando de nos receber. Venha, minha querida, venha comigo. Venha comigo. É uma poesia linda isso, irmãos. Mas a gente olha para um outro campo profético, profecia das nações. Por volta, isso nasceu com Nabucodonosor na Babilônia. Tem 2.600 anos de idade essa cadeia profética aí. Cadeia profética. Né? Essa cadeia profética tem os seus países. 5 nações. 4 nações, não? Estamos vivendo hoje no tempo do 4º Império Mundial. Que o 5º será o Império de Jesus. Império da Pedra. Mas hoje estamos no Império do Barro. Misturado com ferro. Ferro e barro. Interessante, em 1909, em Lisboa, foi empossado o presidente da União Europeia. A União Europeia se tornou um país. Não é mais uma comunidade, um país. E os países funcionam como estados de um só país com um presidente. O nome do presidente eleito, Durão Barroso. Será que Deus quer dizer alguma coisa para a gente com isso?
Poderia ter outro nome, mas o nome, Durão Barroso, Durão do ferro, Barroso do barro, porque é barro misturado com ferro. Isso é, meus irmãos, a União Europeia. União Europeia. E por trás disso está a religião. Por que Roma não tem arranha-céu? Eu perguntei isso para a nossa guia. Ela disse, nenhum prédio em Roma pode ser mais alto do que o Vaticano. O Vaticano tem que dominar toda a cidade. Isso é uma realidade. E o que está na bandeira da União Europeia? A coroa de Maria. Aquelas 12 estrelas é a coroa de Maria. Porque a mulher está montada na besta, meus irmãos. Capítulo 17 de Apocalipse. Montada na besta. Isso é uma realidade. As coisas estão acontecendo. Tudo que está previsto na Bíblia está acontecendo. Mas a gente olha para essa rede de nações aí, veio a Babilônia, veio os medos e persas, vieram os gregos, depois os romanos. E os romanos começaram e não terminaram. O Império Romano nunca acabou. Mas caiu em 476, o Império caiu, o Imperador Romano. Quando caiu o Imperador Romano no Ocidente, o Oriente se levantou e socorreu o Ocidente. Mas o Oriente, o Império Romano Oriental, cidade de Constantinopla, cai em 1453. Os turcos tomam Constantinopla e nasce na Europa e no mundo o movimento chamado de novidades. Né? Tudo vai acontecer. Tem uma expressão aí para isso. E aí vem depois as reformas protestantes, tudo acontecendo de acordo com a previsão bíblica. Mas, meus irmãos, hoje esse grupo de nações está na Europa. Poder muito grande. As nações abriram mão da sua super independência, porque estão todos dependentes agora de um governo central. Mas isso é só o começo, porque vai haver um movimento muito maior envolvendo todas as nações da Terra. Nenhuma nação vai ficar independente, todo mundo debaixo de um só governo mundial, que não vai ser apenas um governo, vai ser um triunvirato. Que é interessante que o Império Romano trabalha com triunviratos. Tinham 2 triunviratos no início da igreja. Um deles matou o assassinato de Júlio César. Mas, modernamente, nasce um triunvirato em 1914. 3 nações se unem. A Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália se unem e conseguem causar uma destruição tremenda no mundo, mas perderam a batalha. Perderam. O segundo triunvirato surge em 39. Aliás, no ano que eu nasci. Eu dizia para minha esposa, né, que eu sou do início da guerra. Para ela era do fim da guerra. Ela nasceu em 46, findou a guerra. Mas eu nasci em 39, começou a Guerra Mundial. E, meus irmãos, segundo triunvirato, nos nossos tempos, Alemanha, Itália e Japão. Pegou uma potência lá no Oriente, que o Japão era uma potência, para governar todo o Oriente, e a Itália governando, cuidando da África, e Hitler cuidando da Europa. Fizeram esse estardalhaço todo, mas perderam a guerra. O último triunvirato virá quando assumir o governo. O ditador do mundo, nós chamamos de anticristo, mas na verdade o anticristo é chamado na Bíblia de falso profeta. E o dragão é o diabo. O terceiro triunvirato vai ser terrível. O dragão
o ditador e o anticristo, o falso profeta. Os três vão dominar o mundo todo. Estamos a caminho disso. Por que a presença desse movimento de globalização é forte no Brasil, tentando levar o Brasil para o mesmo caminho dos demais países, que todos eles estão num problema sério de endividamento mesmo, uma coisa terrível está acontecendo. Mas Deus está por trás de tudo isso, vai acontecer coisa séria no Brasil. Eu creio que vai acontecer. Que seria a tragédia do Brasil cair na mão do comunismo e desaparecer, como acontece com Cuba. A cubana que cuida do meu filho foi recentemente a Cuba levando comida para uma tia dela que está morrendo de fome lá. Porque não tem comida no país. Eu falei, por que você não manda dinheiro? Eu falei, não tem onde comprar comida, não tem comida no país. Não tem ninguém cuidando dos cubanos, acabou tudo. E ela tirou foto de um tio dela e de uma tia, esqueléticos, porque não tem comida. Isso é o fim, isso é o resultado do comunismo, irmãos. Eu fui comunista, estudei o comunismo, mas Deus me salvou, graças a Deus. Mas eu conheci por dentro o comunismo. Participei de uma reunião secreta do Partido Comunista quando era crime. Eu era jovem. Passei por isso, conheço. Mas o mundo está à beira disso. Agora, imagine se o país como o Brasil cai na mão do comunismo. Acaba a comida. O Brasil hoje sustenta o mundo. Não tem gente morrendo de fome no mundo porque o Brasil está exportando 52% da comida que se come no mundo. O Brasil está exportando. Quem vai fazer isso? Quem vai substituir a comida que o Brasil produz? Deus está no controle. Esperamos que Deus tenha misericórdia. Mas vamos para o terceiro grupo, que é a igreja. A igreja nasceu faz 2000 anos. Tudo que Jesus disse da igreja está acontecendo hoje. As 7 cartas que Jesus manda para as igrejas da Ásia são 7 períodos da história da igreja. Nós estamos vivendo o último período, irmãos. Laodiceia. Laodiceia. Sou rico, tenho tudo. Mas Deus diz, você é pobre, cego, nu, mas a igreja é rica. Um amigo meu contou que esteve numa reunião da igreja dele aqui nos Estados Unidos, convenção, né? E o dirigente da convenção disse, nós precisamos socorrer aqui um irmão, ele está precisando de $70 mil. Vamos levantar uma oferta. O que der a mais vai ser tudo para ele, porque nós não podemos deixar o irmão, ele precisa desse pastor aí. Quando levantaram a oferta, o dirigente recebeu o resultado da oferta e foi sorrindo para o púlpito, né? Pois é, meus irmãos, a oferta deu quase 4 vezes o que o irmão precisava. Nós já não precisamos mais dizer como Pedro, não tenho prata nem ouro. Mas o colega desse meu amigo disse no ouvido dele, também não podemos dizer, levanta e anda. Tem tudo, dinheiro, poder. Pastor amigo meu, era pastor aqui na região. Foi lá em casa, passou o dia comigo lá conversar e disse, irmão Abraão, eu cansei, estou na reunião aí. Trouxeram 3 pregadores famosos sobre missões. Um da África, outro de fulano, tá, tudo primeira classe, hotel de 5 estrelas. Porque eles têm dinheiro. A igreja é rica, tem dinheiro. E essa gente toda está falando para 9 cochilentos. Mas são os melhores. Temos o dinheiro. Falando para 9 cochilentos. Ninguém foi na conferência, estava lá cochilando. O que é isso? É Laodiceia, irmãos. É a igreja de Laodiceia.
Tem tudo, mas não tem a graça, faltou o conteúdo, está faltando alguma coisa, que graças a Deus existe aqui, meus irmãos. Milagre acontece, né? A igreja é viva, a igreja... Então, meus irmãos, estamos vivendo esse tempo. O que é que vai acontecer? E tem as outras nações, por exemplo, as nações que estão fora desses 3 grupos, são as nações como Rússia, como China e outros, Oriente Médio, países hispanos, aliás, países islâmicos, estão dentro dessa categoria aí. Mas Jesus está voltando. Estamos no tempo do fim. E o que é que vamos fazer? Quando a Bíblia fala do tempo do fim, usa a figura das dores de parto. O mundo está sofrendo dores de parto. Tanta miséria, tanto sofrimento. Você olha para o mundo aí, miséria, gente morrendo de fome, meus irmãos. A Rússia, protegendo o ditador da Síria, provocou uma avalanche de gente saindo da Síria, milhões saindo, morrendo pelo caminho, chegando aos pedaços na Europa, por aqui, correndo o mundo aí, fugindo. É a crise dos refugiados. Desespero. Porque depois de destruir o país, está lá mantendo o ditador no posto dele. Isso é coisa da Rússia. Está vizinho de Israel ali. E ela quer dominar Israel. Esse é o destino da Rússia. A Bíblia é muito clara nesse ponto. Mas vai acontecer. Invasão de Israel pela Rússia. A igreja vai ser tirada da terra. Antes dessa invasão, a Rússia está a caminho e nós esperamos que Jesus volte. Por quê? Meus irmãos, se a igreja sair da terra, o que vai ficar aqui? O que é que vai acontecer com esse mundo, gente? Caos! Vai tomar conta do mundo. Mas, meus irmãos, nós estamos esperando Jesus. Ele vem para nos levar com ele. A qualquer momento ele pode vir. Mas o que vamos fazer? Se é dores de parto, vai nascer o milênio. O milênio vai nascer. Que coisa linda vai ser isso aí. E nós reinaremos com Cristo aqui porque nós subimos com ele no arrebatamento. E voltamos com ele quando ele vier para reinar aqui na terra. Se você nunca foi a Israel, você vai ver Israel do Monte das Oliveiras. Que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras com a igreja. Aquela entrada gloriosa com anjos e arcanjos. E imagine o que será isso aí. O mundo inteiro vai ver isso aí. Estamos vivendo nesse tempo. Mas o que fazer? Evangelizar, meus irmãos. Precisamos evangelizar. Precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar para Jesus. Temos que fazer alguma coisa. Deus tem me dado a graça de produzir literatura para fazer isso aí, para ajudar. Muita gente tem se convertido através da leitura de meus livros e outros livros evangélicos, né? Porque é um ministério que alcança milhões de pessoas. Mas eu gostaria que nós olhássemos para esse mundo e como essa igreja chamada por Jesus de minha querida, minha amada, venha comigo. Jesus vem. O venha comigo é ele nos chamando para nos reunirmos com ele no rapto. Os que estivermos vivos seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitarão primeiro, nós seremos transformados. Subiremos todos juntos ao encontro do Senhor nos ares. Oh, meus irmãos, que glória será, que glória será. Esse mundo, só Jesus vai consertar esse mundo. No governo mundial, no governo milenial, que Jesus vem para isso. Vai restaurar tudo, tudo. Até os animais
que hoje são carnívoros, vão voltar a ser herbívoros, porque a Bíblia diz que eles foram feitos herbívoros. Mas o pecado entrou, trouxe destruição, trouxe corrupção. A gente vê um animal devorando o outro. Coisa terrível. Um repórter conseguiu filmar durante 20 minutos a luta de um animal para salvar o filhote que tinha acabado de nascer. E rodeado de hienas, aquele animal feio, né, que mata, que destrói. A mãe lutou 20 minutos defendendo o filhote de ser devorado pelas feras. E aí elas cansaram. E a mãe foi embora com o filhotinho. Cansaram de tentar pegar o neném e não conseguiu, porque a mãe lutou 20 minutos. O que é isso, irmãos? Deus não fez isso. Deus não fez essa destruição, matança, ódio. O que é isto? Mas é o pecado que chegou e destruiu tudo. Esse é a raça humana. O que faz o homem na terra? Destruindo. Se a natureza pudesse orar, ela faria a seguinte oração: Deus, acaba com essa raça humana, porque essa raça humana está destruindo o planeta. Erradica essa humanidade. Que onde o homem chega vai destruindo tudo. Vai destruindo tudo. Eu tive o privilégio de conhecer um pedaço do Brasil onde o homem nunca esteve. Que até chegar lá é difícil. Pantanal, uma área do Pantanal do Mato Grosso. O que eu vi lá, meus irmãos, não dá para descrever. A natureza sem a presença do homem. Tudo funcionando, aquela maravilha, gente. Coisa linda, 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 linda. O cuidado que os animais têm. De manhã a gente acorda com o barulho da passarada, os bandos de araras gritando, e os macacos pulando nos galhos, fazendo aquela farra toda, aquela festa. A gente olha para isso, acabou tudo. O homem chega, acaba. Destruição. Depredador. Mas Jesus vem estabelecer um reino de justiça e de paz aqui na terra. E tudo será renovado. Amém? Pastor, posso fazer uma oração com o povo? Ficamos de pé, meus irmãos. O milênio vai nascer. Dores de parto. O mundo está sentindo as dores de parto. Pandemia, crise, miséria. Um jornalista andando pela África, filmando lá, fotografando, ele fotografou uma criança. Sobrou, o único sobrevivente numa área povoada, morreram todos de AIDS. A AIDS mata a população inteira, cidades se tornaram desertas, isto é, assoladas, sem mais ninguém. Mas sobrou um garotinho, um bebezinho engatinhando. E atrás dele, uma ave de rapina para devorá-lo. Só esperando que ele acabasse de morrer para devorar o cadáver. Um nenenzinho. Essa foto foi premiada, mas o fotógrafo se matou. Desistiu de viver num mundo assim. Onde há tanta insegurança, onde há tanta indiferença e pessoas morrendo, ninguém está fazendo nada. Ninguém está fazendo nada. É muito sério, irmãos. Um missionário fez um pronunciamento no Congresso americano. Ficou famoso por causa desse pronunciamento. Ele disse: perdoa-nos, ó Deus, por olharmos para o mundo com os olhos enxutos. Isso é sério, meus irmãos. Nós não conseguimos ver a miséria no mundo aí, não conseguimos fazer nada.
que é isto? Vamos socorrer, vamos fazer alguma coisa. Podemos ser indiferentes, irmãos. Não podemos. Ajudamos quase 100 obreiros no interior do estado de Alagoas. Alagoas não, Paraíba. Pastor lá de Campina Grande. Não o conheci, fui conhecê-lo no fim da vida dele. Mas durante 11 anos nós ajudamos a sustentar pastores do interior daquele estado. E um dia o irmão me ligou, pastor me ligou, irmão Abraão, o que o irmão está fazendo por nós, nós não podemos pagar. Mas a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Vai haver uma recompensa, irmãos. Nós não podemos orar para o mundo com os olhos. Está tudo bem? Não, não está tudo bem. Está tudo muito mal. Resultado dessa eleição no Brasil. Eu vi uma cena. Adolescente chorando com o rosto banhado em lágrimas. Na rua. Chorando. O que vai ser do nosso Brasil? O que vai ser do nosso país? Se acontecer essa tragédia. Cair nas mãos, nas garras do comunismo. O comunismo é uma destruição, é uma demoníaca. Eu conheço o comunismo, que eu estive lá dentro. Meus irmãos, é coisa muito séria. E Deus vai ouvir a oração. Deus tem ouvido a oração dessa gente. Gente que passou a noite orando para Deus dirigir a eleição e aconteceu o que aconteceu. Mas a coisa vai acontecer, mas o povo tem que estar desperto, olhando para essa situação que o mundo está vivendo aí. Deus tem um plano para o Brasil, irmãos, eu creio nisso. Não é hora do Brasil cair. Caíram os países latinos, todos eles. Inflação na Argentina, 100%. É o caos, miséria. Venezuela, estão catando lixo para comer, porque não tem comida. País que exportava petróleo hoje compra gasolina pronta do Irã, porque não tem nem como produzir gasolina, acabou com tudo. O comunismo destrói tudo, toda a produção, vai acabando tudo. Até o povo fica sem comer. E a miséria que ronda hoje, os cubanos não têm o que comer. Não têm o que comer. É o caos. Mas Jesus nos avisou que seria tempo de dores. Mas dores de parto. Porque vai nascer um novo tempo. Esse novo tempo é Jesus vindo para nos levar um rapto. Não sei se há alguém aqui essa manhã que não tem essa esperança, mas quer receber Jesus no seu coração. Quer ter o seu nome escrito no livro da vida. Há essa oportunidade hoje, você pode sair do seu lugar, levantar um sinal assim com a sua mão e vir aqui à frente, nós vamos orar por você. E outras pessoas vão orar por você. Não deixe passar essa chance, essa oportunidade. Há alguém aqui? Ah, pastor, eu sou crente, mas não tenho força para evangelizar, não tenho graça, não tenho poder. Por que você não veio buscar um reforço espiritual aqui na frente? Você tem telefone. Há tanta coisa que se pode fazer para alcançar alguém. Se você não tem essa graça, busca essa graça, esse poder, seja um renovado. Seja renovado. Alguém aqui? Eu também creio em milagres, irmãos. Eu creio em milagres. Se tem alguém enfermo aqui, quer receber
um milagre na sua vida. Vem à frente. Não posso me delongar, passei muito da hora. Mas tem alguém chegando aqui. Aproveite. Se você quer receber Jesus esta noite, esta manhã, como seu Salvador, para ter essa esperança viva, não deixe passar essa chance, essa oportunidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Os que vieram aqui porque estão enfermos, levante sua mão, está enfermo, está buscando cura, milagre. Tem mais alguém aqui que não é só cura que está procurando, não, está fazendo alguma coisa com a sua vida. Jesus continua dizendo à sua igreja: minha querida, venha comigo, venha comigo. Você quer ir na companhia de Jesus? Ele vem buscar a sua igreja. Se você não se sente preparado, busca este preparo espiritual. Aleluia, 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 aleluia. Vocês que vieram buscar uma bênção de cura aqui, abra a mão para receber. Uma criança chega diante da mãe, do pai, me dá um pedaço de pão. Está com a mãozinha aberta. Vocês aí, preciso de um emprego, preciso de recursos, preciso de documento. Meus irmãos, ficou a sua mão aberta para receber. O que eu vou fazer aqui é orar com vocês. Não vou só orar por vocês, orar com vocês. Para que Deus ponha na mão de vocês a bênção da cura, a bênção do milagre, a bênção de uma transformação, a bênção de alguma coisa que você precisa, que só Deus pode fazer. Eu me lembro de uma irmã que, situação tão crítica, ela disse: irmão Abraão, agora só Deus. Só Deus. Eu falei: irmã, sobrou Deus. Sobrou tudo. Acabou tudo. Sobrou só Deus que sobrou. Então sobrou tudo. A irmã tem tudo. Tem Deus. Depois vamos falar com esse Deus. Ele vai mandar a bênção para você. É só você crer, mais nada. É o que Jesus respondeu para aquele pai do menino oprimido, né? Se eu posso, o que Jesus está dizendo? É claro que eu posso, mas é você que tem que crer. Tudo é possível aquele que crê. Se você crê no milagre, você vai receber o milagre. Pai Celestial, estou orando aqui com essas pessoas, muitas delas com as mãos abertas, esperando uma bênção tua, Senhor. O Senhor é aquele Pai que ouve a nossa oração e atende a nossa necessidade. Oh, meu Deus, olha o clamor dessa gente, o clamor dos que estão aqui, Pai, esperando que o Senhor coloque na sua mão a bênção que vieram buscar. Coloca, meu Deus, nas mãos dos teus filhos o que vieram receber aqui, o que vieram buscar aqui, meu Pai, nesta manhã. Coloca para a glória e honra do teu nome. Nós cremos no milagre. Cremos, meu Pai, que o Senhor é aquele que cura, aquele que opera.
Faz isso, meu Deus. Coloca agora, Senhor, na mão dos teus filhos, que possam sentir o toque, Senhor, o toque. O toque, Senhor, o toque, o toque. Posso sentir o toque. Opera nessas vidas, opera em cada vida que está aqui. Coloca, Senhor, nas mãos de cada um, tua bênção, tua bênção. Oh, meus irmãos, os que estão aqui à frente estão recebendo também unção com óleo. Para cura, como diz a Bíblia. Unja com o azeite, serão curados. Oh, meu Pai, agora mesmo, usa, meu Pai, os teus filhos que estão aqui ungindo, manifestando, Senhor. Cumprindo a tua palavra, meu Pai. Oh, meu Pai. Nós te pedimos tudo isso, meu Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Agora feche as mãos recebendo a bênção e dizendo: muito obrigado, meu Deus, pela bênção que eu vim buscar e acabo de receber. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos levantar, irmãos. Oh, meu Pai, oh, meu Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, irmão. Amém, Jesus, amém, Jesus. Obrigado por tudo, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.